Senhor, para o nosso diácono Góes, sua esposa Aline, o qual são eles que são responsáveis por este programa. Que Deus abençoe toda a sua equipe, em modo geral. Também quero mandar a paz do Senhor para minha esposa, minha família, meus amigos, colegas que estão conectados conosco, aos irmãos que estão conectados conosco. Que Deus abençoe poderosamente. Deixo a paz em nome do Senhor Jesus. Meus amados, sem mais delongas, abrimos a nossa Bíblia. Você que está em casa, eu acredito que você está com o seu celular ligado conosco. Mas se você não pode abrir a sua Bíblia, mas preste atenção. É o nome do Senhor, uma palavra bem conhecida, um texto bem conhecido, onde muita gente já subiu a este altar para ministrar esta palavra. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã, esta palavra. Eu acredito que Deus, o Espírito Santo, vai falar ao seu coração. Você que está precisando desta palavra, você que tanto pediu a Deus, para Deus falar com você, e nesta manhã, Deus está falando através de louvores e continuará falando através da sua palavra. Glória a Deus. Convido a todos para abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho, escreveu São Mateus, capítulo de número 8, e os versículos de número 23 ao 27, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que o mar se levantou uma tempestade tão grande, e que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se, o despertaram-se, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temei, homem de pouca fé? Então se levantou, repreendeu o vento e o mar, e seguiu grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Boa é esta palavra, não é? Palavra que edifica, palavra que santifica, palavra que corrige. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Tem muita gente dizendo que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Então ela é a palavra de Deus. Quando nós se dedicamos a ler a palavra de Deus com espírito voluntário, com espírito quebrantado, querendo que Deus fale conosco, você é só abrir a Bíblia Sagrada e você vai ver Deus falando através da sua palavra para você. Glória a Deus. Meus amados, o texto que nós lemos, que foi Mateus, também esse mesmo texto, essa mesma história, ela também fala no livro de Marcos, no livro de Lucas. Também ele cita essa mesma passagem, em que Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum. Foi esta cidade, ela foi o palco dos milagres de Jesus. Onde Jesus operou mais milagres foi na cidade de Cafarnaum. E quando Jesus desce do monte, ele ministra a sua palavra naquela cidade. Ele expulsa demônio, ele liberta, ele cura. E Jesus, ele ensina. E nessa época, nesse tempo, Jesus estava nesta cidade ministrando a palavra. E a Bíblia me diz, amados, que Jesus convida os seus discípulos para ir ao outro lado. Porque já tinha se passado pela manhã e à tarde, já estava findando.
E Jesus tinha uma missão, porque Jesus veio ao mundo com uma missão de proclamar o reino dos céus, e para libertar os cativos, e para dar saúde aos doentes. Oh glória! E Jesus convida os seus discípulos, e ele sobe no barco, e ele começa agora a entrar de mar dentro, pelo mar da Galileia. O mar da Galileia, ele tem geograficamente 22 quilômetros de comprimento e aproximadamente 14 metros de largura, e a sua profundidade é muito grande, de aproximadamente 40 a 45, chega aproximadamente no centro do rio da Galileia, 50 metros de profundidade. Então é um rio muito grande, muito comprido. Mas você pode questionar por quê a Bíblia conta o mar da Galileia. Bem sabemos que este mar é de água doce. Ora, todo mundo sabe que naquela região, principalmente ali, esse mar é conhecido como o mar da Galileia, como água doce. Mas pela sua expansão, pela sua grandeza, alguns escrevem como mar por causa da sua enorme quantidade de água. E a Bíblia conta, amados, que os apóstolos junto com Jesus, ele está entrando de mar dentro do mar da Galileia, porque Jesus precisava ir para o outro lado. E o que é que tem lá do outro lado do mar da Galileia? Era uma cidade chamada Gadara. Gadara era uma aldeia dos gentios, em que os discípulos, os judeus, ele evitava para ir neste lugar, porque a história nos conta que os judeus não se comunicavam bem com os gentios. Mas Jesus, ele é perito em quebrar protocolo. Jesus, ele é perito em quebrar a barreira. Oh glória! Jesus não é o homem. Jesus, ele é Deus, ele é Senhor. Jesus não é o homem que vê sua aparência, mas Jesus é o homem, é Deus que vê o coração e vê a necessidade. Glória a Deus. Então precisava ir para o outro lado da margem do rio. Meus amados, o mar da Galileia é cercada por montes, por montanha. De um lado vimos a montanha da Galileia, do outro lado vimos a montanha de Golão, e mais na frente vemos o monte Hermon. Então o mar da Galileia fica aproximadamente 225 abaixo do nível do mar. Então era uma área, um rio que ficava muito baixo. Então toda tempestade de vento que vinha sobre aquela região fazia como fosse um funil, dava muita pressão, descia sobre as montanhas com toda a velocidade e entrava no rio da Galileia, e aí se levantava-se aquela grande onda. E os seus discípulos estavam ali, já eram homem acostumado, a maioria dele era pescador, a maioria dele já tinha pescado neste rio, porque o rio da Galileia era um rio que abastecia, que alimentava aquela região, aquele povo. O povo tirava o seu sustento, tirava a sua comida daquele rio. Então os discípulos de Jesus, ele conhecia bem, principalmente Pedro e João, porque o apóstolo João, ele tinha sua família, seu pai, ele era um homem muito bem equilibrado, em que ele tinha, segundo a história nos conta, que ele era um homem que tinha uma empresa de embarcação. Então João e alguns discípulos de Jesus conheciam muito bem aquele rio, aquele mar. E de repente, já tarde da noite, ele foi surpreendido por uma grande tempestade de vento, o qual vinha com toda a velocidade descia sobre os montes, e de maneira que levantava-se a onda. Alguns estudiosos, arqueólogos,
dá a informação que o mar, que o vento foi de tal maneira tão forte, em que se levantava a onda de aproximadamente 6 metros de altura. Então os discípulos ficaram admirados, apavorados, com medo, porque nunca tinha visto toda a sua convivência na pesca, naquele rio, uma tempestade tão grande como estava acontecendo naquela noite. E era uma noite em que ele agora estava preocupado. Mas a Bíblia diz que nós lemos que Jesus estava onde? Dormindo. Oh glória, aleluia. Irmãos, Jesus estava dormindo. Aí você questiona comigo, se Jesus estava dormindo, e se a Bíblia diz que era Deus, porque ele estava dormindo? Se a Bíblia diz que Deus não dorme e não cochila, é verdade. Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo nesta manhã, que Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele teve duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. A natureza humana, como homem ele se cansou, como homem ele teve fome, como homem ele chorou. Então, nesse momento, Jesus estava aqui na terra como homem, fazendo a vontade de Deus. Então ele estava aqui como homem, ele tinha passado o dia todo ministrando, pregando, e já estava cansado, exausto do dia. Então ele foi descansar, deu aquele sono gostoso, que às vezes a gente, como está muito cansado, e às vezes a gente passa, né, às vezes o dia todo trabalhando, fazendo alguma coisa, e chega um momento que a gente só quando se senta ou quando se deita, já tira aquele cochilo. E quando a tempestade já estava batendo no barco, as ondas batendo no barco, o barco entrando água, aí vem o temor, a preocupação. Glória a Deus. Alguém estava preocupado, alguém começava agora a questionar, e agora o que nós vamos fazer? E agora, Jesus, o que nós vamos fazer? E alguém se lembrou que Jesus estava no barco. Oh glória, aleluia. E alguém chegou lá e disse: mestre, socorre, porque há uma grande tempestade. A Bíblia nos conta, amados, que Jesus, ele se levanta, aleluia, glória a Deus. E quando Jesus se levanta, glória a Deus, e ele diz, glória a Deus, e disse: porque temei, homem de pouca fé. Oh glória, aleluia. Para Deus aquela tempestade não era nada, absolutamente nada. Ele disse: porque temei, homens de pouca fé. Porque vocês estão com medo? Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, amados, que Jesus se levantou, ficou na popa do barco, oh glória, e ordenou que o vento se aquiete. Na mesma hora, o mar se aquietou e houve grande bonança, houve paz, houve tranquilidade. E os discípulos que andavam com Jesus, que estava com Jesus, via os milagres que Jesus operou, mas ele nunca tinha visto um homem com Jesus fazendo um milagre extraordinário, aleluia, mandando na lei da natureza, glória a Deus. Jesus se põe de pé e dá uma ordem: aquieta-te, acalma-te, glória a Deus. E a Bíblia diz que tudo virou bonança, tudo ficou paz. Aquela tempestade se acalmou. Jesus deu uma ordem. Meus amados, muitas das vezes nós estamos trabalhando tranquilo em casa. Muitas das vezes a gente, não é, estamos em paz, mas de repente vem as tempestades da vida. E essas tempestades da vida faz com que a gente perca o controle da situação. De repente está tudo bem, mas sobrevém as tempestades. Se eu perguntar a você que está me ouvindo neste momento, quem tem problema, quem não tem problema,
Todos nós temos problemas. Uns com seus problemas menores, outros com seus problemas maiores, mas todos nós temos problema. Se você me dizer, Leonardo, eu não tenho problema, aí eu vou procurar você, para você me dar a receita. Qual é a receita que não tem problema? Mas todos nós temos problemas. São tempestades da vida. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, nas suas orações, Ele disse: Pai, eu te peço que não tire do mundo, mas livre do mal. Que mal é esse? São as tempestades, são as consequências que vêm da vida. Aleluia. São essas coisas que nos sobrevêm de maneira que a gente pega a gente de surpresa. Quantas noites você passou escura? Quantas noites você passou trabalhando, lutando? Quantas noites você passou gemendo? Isso é luta, isso é tempestade. Quantas vezes você estava trabalhando e de repente você ficou desempregado? Isso é tempestade. Quantas vezes você está de benefício, assegurado pelo INSS, e de repente você faz a perícia e a sua perícia é cortada? Você pensava que ia continuar, mas de repente ela é cortada, e você vê agora com a sua mão atada, amarrada. E agora o que eu vou fazer? As contas para pagar, a feira para fazer, o que é que eu vou fazer? Isso é tempestade da vida. Aleluia, glória a Deus. Mas fique sabendo uma coisa certa, que Jesus está no barco da tua vida. E quando Jesus está no barco da vida, tudo vai ter bonança, tudo vai ter paz. E com essa introdução, amados, eu quero falar sobre 4 atitudes para se vencer a tempestade. 4 atitudes para se vencer a tempestade da vida. A primeira atitude que nós devemos tomar para vencer as tempestades da vida é: não deixe ser dominado pelo pavor. Não deixe ser dominado pelo pavor. Quando nós vamos ler em Isaías, capítulo de número 21, e o versículo de número 4, que diz, o profeta Isaías falando: o meu coração cambaleia e o horror me apavora. A noite que eu desejava se tornou para mim tremores. Quando vier tempestade, domine o pavor. Mas o que é o pavor? Pavor é a falta de controle. Pavor é uma pessoa descontrolada. Ela provoca desequilíbrio emocional, psicológico. O pavor, ele perde o raciocínio. A pessoa com medo, a pessoa que tem pavor, ela não faz muita coisa não. Não é? Não faz muita coisa não. Eu vou dar um exemplo. Porque às vezes os assaltantes, os meliantes, ele pega você de surpresa e ele coloca uma arma na sua cabeça. Ele diz: é um assalto, você cola-se as placas, não é? Fica com medo, você não tem nenhuma reação. Parece que tudo caiu em cima de você e você não fica sem reação. Isso é fator psicológico. Ele trabalha no seu psique, porque ele sabe, não é? Então, quando vier a tempestade, domine o pavor. Fique tranquilo. Erga a cabeça. Aleluia. Segundo a psicologia, sabe o que é que diz? Diz que ela dá um exemplo da mulher. A mulher, quando ela está naquele trabalho, naquela preocupação, naquele alvoroço, é menino chorando, é marido dando pressão, a mulher doente, tudo aquilo ali, a psicologia nos conta que aquela mulher, uma mulher que tem equilíbrio, uma mulher que domina o pavor, uma mulher que domina a tempestade da vida, uma mulher equilibrada, sabe o que é que ela faz? Ela entra no quarto
balança o raio, levanta o cabelo, fica o cabelo desse tamanho. Ela começa agora a bater com a cabeça na parede simbolicamente. E ela bate com a cabeça na parede. E quando passa aquela agonia, aquela tempestade, aquela opressão, agora ela para, se olha no espelho, arruma o cabelo e diz: estou de pé, vamos em frente, vamos continuar a vida. Aleluia. Então, quando vier tempestade, domine o pavor, domine o medo. Aleluia. Não se desespere. Fique certo de que Deus está no barco. Aleluia. Quando o pavor vem, a gente esquece que Deus está no barco. A gente esquece que Deus não está nos vendo. A gente esquece que Deus nos abandonou. A gente esquece de tudo. Mas eu quero te dizer, através da palavra de Deus, que Deus está no barco. Deus está no controle, aleluia. Domine o pavor, mantenha-se equilibrado, mantenha firme, porque Deus está contigo, oh glória. Eu me lembro muito bem, há quatro anos atrás, quando eu sofri um acidente, quando o carro parou de dar as capotadas, e ele deu mais de 7 capotadas. E quando ele parou dentro do mato, aproximadamente 4h40 da manhã, estava nebrando. Quando ele terminou de cair perto de uma ribanceira, de um riacho, porque se ele desse mais outra capotada, a gente caía no riacho, poderia morrer afogado. Mas quando ele parou, eu estava todo sangrando, todo com sangue caindo em cima da minha cabeça, do meu rosto, do meu corpo. E eu estava preso, sem poder se mover. Eu estava com uma fratura, com um trauma muito grande. Mas a minha irmã saiu, porque ela tinha condições de sair. Ela saiu para rodear. E quando ela começou a gritar por socorro, naquele momento onde eu estava, todo quebrado, mas eu tive condições de me dominar. Eu disse para ela: mana, fique quieta, fique calada, não grite, porque o nosso socorro vem, oh glória, o nosso socorro está chegando. O meu socorro, disse o salmista Davi, o meu socorro vem do Senhor. Então o teu socorro vem do Senhor. O teu socorro não vem de A, não vem de B, mas o teu socorro vem do Senhor, oh glória. Quem te conhece, Ele jamais te abandona. O meu Jesus jamais te abandona. Então quando tiver na tempestade da vida e ela te cercar e você não vê saída, se mantenha-se, controle o seu pavor, controle o seu medo, porque tudo vai ter paz, glória a Deus. E a segunda atitude que você deve tomar quando vier a tempestade: use o seu potencial o máximo que você pode. Pode usar o seu potencial, a última circunstância que você puder, pode usar. Quando a Bíblia nos conta que quando Deus recolhe Moisés, quando Deus toma Moisés para si, a Bíblia diz que Deus levanta Josué. E no capítulo 1, e o versículo de número 6 de Josué, ele fala para Josué, diz: Josué, esforça-te, tem coragem, porque tu farás a este povo herdar a terra. E Deus estava com Josué. Josué pensava que estava fraco, mas Deus estava com Josué. Diz: Josué, seja forte e seja corajoso. Josué, use o seu potencial que você tem. Aleluia. Use o seu potencial que você tem. Os discípulos, quando estavam naquela tempestade, era um barco. Naquela época era um barco de remo e era um barco de vela. Mas só que nesse período aqui,
nessa tempestade, era noite, a vela não estava levantada, a vela estava baixa, ele estava usando o remo. E quando ele segurava o remo, o barco vinha, a onda vinha de uma maneira tão forte que batia no barco. E ele não estava tentando controlar o barco, ele estava usando o que ele tinha. Ele estava usando o seu potencial máximo que ele tinha para controlar o barco. Aleluia. Quando vier a tempestade, use o seu potencial, o máximo que você pode. Glória a Deus. Não se entregue facilmente. Não se entregue. As tempestades vêm, a luta vem, mas não abaixe a cabeça. Levante a cabeça erguida e lute. Enfrente as dificuldades da vida, porque, amados, Deus é com você. Oh glória, aleluia. Eu sei que eu estou falando para alguém, porque o mundo que nós estamos vivendo é cheio de surpresa. É luta de um lado, é luta de outro. Quando a gente levanta, aí vem outra onda e a gente cai. Quem não já tomou banho de praia e aquelas ondas vêm e a gente se levanta, a onda vem, a gente mergulha, aí a gente se levanta para sair da água e de repente vem uma onda de fator surpresa, derruba a gente e a gente cai, sai embolando. Isso é da vida, a vida é assim. Mas por causa disso eu vou ficar triste, eu vou ficar com raiva de Jesus, eu vou dizer: Jesus, não dá mais, é muita luta, aleluia. Mas eu quero dizer para você que você é forte. Vai nessa tua força, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Vá nesta tua força, que Jesus, que o Senhor é contigo. Use o seu potencial máximo que você pode. O terceira atitude para vencer as tempestades da vida: não desista. Não desista, glória a Deus, não desista. Quando nós abrimos a Bíblia e fomos lá para 2 Crônicas, capítulo de número 32, e o versículo de número 7, que diz: sede forte, corajoso, não temas, e nem vos assusteis, por causa do rei da Síria. Oh glória. Por causa dos seus inimigos. Não desista da luta, não desista da tempestade. Vai em frente. Às vezes por besteira a gente quer desistir, não é verdade? Às vezes nós que somos, eu e você, que somos crentes, somos evangélicos, que dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, às vezes por besteira a gente quer deixar Jesus, às vezes por uma cara feia quer deixar Jesus. Parece que Jesus não está comigo, parece que o Senhor me abandonou. Glória a Deus. Não desista por nada, não desista, vai em frente. Você pensa que tudo acabou, mas eu quero dizer para você: nada está perdido, nada está perdido, nada. Não desista, não desista dos seus sonhos, não desista de nada, meu irmão. Vai em frente, glória a Deus. Os discípulos lutaram contra o vento para chegar do outro lado. Não pararam de remar até chegar no outro lado, mas ele permaneceu lutando. Qual foi o final disso? A vitória é certa. Quando eu não paro de lutar, quando eu persigo na caminhada, eu quero dizer para você que a vitória está no final. Aleluia. A vitória é daqueles que perseveram.
A vitória é daquele que não desiste. Glória a Deus. Se eu não desistir, eu vou pegar o meu troféu. Diz a vitória, aleluia, eu cheguei, porque eu não desisti. Se nós pararmos um pouco, e eu quero dizer minhas palavras, essa tempestade que se levantou contra os discípulos e contra Jesus, foi uma tempestade material, sim, mas também eu quero dizer que foi uma tempestade espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra as hostes espiritual da maldade. Jesus, ele, junto com seus discípulos, ele ia para onde? Para a outra margem do rio. Qual a cidade? Gadara. O que é que tinha no outro lado do mar da Galileia? Uma cidade. E nesta cidade tinha um sepulcro, um cemitério. E nesse sepulcro, nesse cemitério, morava-se um homem que ele estava possesso por muitos anos. Ele estava morando naquele sepulcro. Sua vida estava acabada. Tudo para ele pensava que estava acabado. Era o homem que não tinha juízo. Por quê? Porque o mal, o diabo, tinha dominado sua mente. Ele vivia e se alimentava de cadáver. Jesus estava do outro lado, aleluia. E quando Jesus sabia que do outro lado tinha alguém que precisava de um socorro, Jesus sabia que do outro lado alguém estava precisando de uma ajuda. Jesus sabia que no outro lado alguém estava precisando de uma libertação. Aquele homem endemoniado, quanto tempo estava naquele lugar, aleluia, mas não tinha uma mão amiga para o socorrer na hora no momento que ele estava precisando. Glória a Jesus. Jesus sabia. E o diabo também sabia, aleluia. E aí, amados, no lado espiritual, o diabo ele entra no meio do vento, aleluia, para querer atrapalhar a glória a Deus, a viagem do mestre. E o diabo queria atrapalhar, queria acabar, queria afundar aquele barco para matar todos que estavam ali dentro, glória a Deus, porque ele sabia que do outro lado Jesus ia libertar aquele homem que estava possesso pelo diabo. Às vezes a tempestade vem, e às vezes ela é espiritual, aleluia. Abra os teus olhos, pare um pouco, pense que como é que está essa tempestade, que lado ela está vindo essa tempestade. Essa tempestade foi provocada por você, ou foi pela circunstância da vida, ou ela foi ver uma tempestade espiritual. Cuidado. Essa tempestade espiritual, glória a Deus, ela só vence através do jejum e da oração, da dedicação da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas eu quero dizer que Jesus está com você nessa tempestade da vida, essa tempestade espiritual que se levanta para querer parar a tua caminhada, a tua jornada, para querer te acabar, glória a Deus. Mas eu tenho um remédio, esse remédio se chama Jesus. Oh glória, aleluia. Não desista, levante a cabeça e siga em frente, porque Deus está contigo, glória a Deus. A quarta atitude para se vencer a tempestade da vida é você tem que ter fé. Quando os discípulos foram até Jesus e disse: Mestre, desperta, salva-nos, porque estamos perecendo. E foi o que Jesus fez. Jesus olhou para ele e disse: por que você está temendo?
Por que você está com medo? Tenha fé. Oh, glória! Tenha fé. A sua fé tem que mover o impossível. Quando eu tenho fé, aleluia, eu venço as dificuldades. Quando eu tenho fé, eu tomo uma atitude. Quando eu tenho fé, aleluia, eu clamo por socorro, porque eu sei que comigo está o Senhor Jesus. Aleluia. Quando nós vamos para os evangelhos, o que acontece? A Bíblia diz que Pedro e Tiago foi preso pelo governador, e Tiago foi morto, e Pedro para ser morto depois. Pedro estava preso, corrente os seus pés, nas suas mãos direitas, na sua mão esquerda, guarda próximo dele, guarda no portão, guarda e na saída do portão da saída. Tinha aproximadamente, segundo a história, 16 guardas protegendo, segurança máxima. Mas a Bíblia diz que Pedro estava o quê? Dormindo, irmão. Pedro, ele estava condenado para se apresentar, para depois ser morto. Irmãos, eu pergunto, uma pessoa sabe que vai morrer, ele dorme tranquilo? Não. Mas Pedro estava tranquilo. Por quê? Porque ele sabia, ele confiava, ele tinha fé no Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, irmão. É lindo isso. Quando eu tenho uma plena confiança em Jesus, aleluia, glória a Deus, eu descanso. Tenha fé, não desista, mantenha a sua fé firme, mantenha o seu nível de fé lá em cima, glória a Deus. Eu me lembro, quando eu morava em Maceió, o nosso pastor de saudosa memória, pastor José Antônio dos Santos, conhecido como pastor Neco, ele contou um fato que até hoje ficou impregnado na minha mente. E que ele tinha sempre mandado um pastor de campo no nosso estado. E sempre naquele lugar, os pastores eram colocados para correr, a mando das autoridades de lá. E ele orando a Deus, e ele enviou um casal com 2 filhos para aquele lugar. E ele chegou para o casal e disse: você tem coragem de ir para tal lugar? Tenho, pastor. Ele disse: lá é pesado a barra. Lá as autoridades, se não fazer o que ela quer, ele bota a pessoa para correr. E o pastor disse: estou pronto, pastor. O pastor enviou este casal para o campo. O esposo, a esposa e os 2 filhos. Quando chegou lá, a igreja quase vazia, porque os crentes tinham corrido com medo. E ele começou a orar, pedir direção a Deus. E ele foi fazendo trabalho de evangelização, chamando os crentes para a igreja. E assim a obra do Senhor foi crescendo. Com poucos meses a igreja já tinha uma certa quantidade de membros bons. Os crentes medrosos começaram a voltar. E quando estavam com aproximadamente alguns meses, o pastor se empolgou, fez uma concentração no sábado, e ele convidou toda a igreja para a concentração. E ele convidou toda a igreja para essa grande concentração. E os irmãos vieram, colocaram o palanque, estava lá uma certa quantidade de pessoas para ouvir, outros curiosos para ouvir o que ia acontecer.
porque muitos conhecem a história, que sempre só dava em pastor corrido. Mas este homem, ele creu no Senhor. Este pastor, ele sabia um Deus que ele pregava. E ele pregou, na sua pregação ele pregou no grão de mostarda. E diz, a Bíblia diz, se você tiver fé como o grão de mostarda, e dirá a este monte, sai daí e vem para acolá. Se você tiver fé, isso acontece. E ele pregou, e quando terminou aquela concentração, aquele culto, todo mundo foi para casa, para suas casas. O pastor pegou a sua esposa, os seus filhos, foi para casa. E quando estava em sua casa, de repente chegam as autoridades e batem na sua porta. Diz: pastor, boa noite. Nós estávamos ouvindo a sua mensagem e nós ficamos ouvindo. E o Senhor pregou numa passagem que diz: se você tiver fé como o grão de mostarda, pequenininho, e dirá ao monte que ele saísse de um canto e fosse para o outro. É verdade, pastor? Disse: é verdade. E as autoridades disseram: o senhor crê? Ele disse: creio. Se a Bíblia diz, eu creio, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E as autoridades chegou para o pastor e disse: também, pastor. Levou o pastor para fora e disse: está vendo aquele monte monte pequeno? Estou vendo. O Senhor tem até amanhã, 10 horas da manhã, para transportar aquele monte de terra e colocar ele em outro lugar. Porque se o Senhor, como o Senhor prega, se isso não acontecer, o Senhor tem até 10 horas da manhã, porque 10 horas da manhã a gente vai vir aqui e vai prender o Senhor. E vai colocar o Senhor na praça pública, toda a sua família. E o Senhor vai levar uma pisa para aprender. Não está enganando o povo. Ele disse: eu não estou enganando, é a palavra de Deus. Então o Senhor tem até amanhã, 10 horas da manhã, para transportar aquele monte para o outro lugar. O pastor disse: está certo. Já as autoridades voltam para suas casas. O pastor entra na sua casa, tranca a porta, chama os seus filhos, seus 2 filhos, chama a esposa e diz: é a hora de orar a Deus. Você viu qual foi o desafio? E eles agora começaram a entrar em oração. E foi orando, os seus filhos orando. De repente uns já estavam dormindo, e ele e sua esposa orando, pedindo a Deus: olha, Senhor, eu ministrei a tua palavra, eu creio na tua palavra que é fiel e verdadeira. Senhor, eu creio em ti, eu creio na tua palavra, eu creio na tua autoridade, Senhor. Pai, faz alguma coisa, Senhor, dá direção. O Senhor está vendo o que foi e que vão acontecer conosco. Quantos pastores já vieram aqui e saíram corrido, mas Pai, eu vim debaixo da autoridade do Seu nome, eu vim da submissão do meu pastor. E ele fez aquela oração, e ele começou a entrar em oração, de maneira que ele esqueceu até o tempo que estava passando. E quando foi 4 horas da manhã, a porta da sua casa começou a bater. Naquele momento a sua esposa ficou ouvindo as voadas da porta, e ela chama o marido e disse: homem, tem gente batendo na porta. E ele perguntou: quem é que está batendo aí? Os homens disseram: somos nós, as autoridades estão batendo. Ele disse: não é 10 horas da manhã ainda não, ainda é 4 horas da manhã no meu relógio, ainda não é 4 horas da manhã ainda não, 10 horas da manhã. E ele disse: não, abre a porta. E ele ainda temeroso, um pouco com medo, ele abriu a porta. E quando ele abriu a porta, estavam ali as autoridades, e eles disseram: olha, não precisa mais você ir embora,
Por quê? Porque o monte já está, metade do monte já está indo para o outro lado. Aleluia. Irmão, a cidade já estava quase entrando água nas casas, menos na casa do pastor, na casa pastoral, mas as ruas já estavam alagadas com água. O que aconteceu? Oh, glória! Naquela região foi uma chuva de repente, e ela rompeu uma barragem, e essa barragem, minha irmã, veio com tanta força, que ela já estava levando a metade do monte, já estava formando outro monte. Aleluia, aleluia. E de repente, amados, quando o povo viu este milagre acontecer, o pastor nos conta que algumas pessoas, até algumas autoridades, aceitaram a Jesus. Por quê? Porque o pastor teve fé. Aleluia, ele creu na palavra. Então, quando vier a tempestade, tenha fé que Jesus vai dar vitória. Tenha fé que Deus está com você no barco. Aleluia. Tenha fé que essa tempestade vai passar. Glória a Deus. Deus jamais vai te abandonar, meu irmão, na hora mais difícil da sua vida, na hora mais difícil que você precisa. Glória a Deus. Eu falei em 4 atitudes para se vencer as tempestades da vida. A primeira, domine o seu pavor. A segunda, tenha domine o máximo possível que você tem. Não desista e tenha fé que Deus vai estar com você. Aleluia, glória a Deus. Às vezes é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Quantos de nós já passamos por lutas? Eu sei que é difícil. Estamos passando por um período de pandemia. Anos atrás, o ano passado, 2020, 2021, foi ano de luta, ano difícil. Mas eu quero dizer para você que você sobreviveu. Aleluia. Você sobreviveu e está aí de pé. Aleluia. E por que agora você quer parar de desistir? Porque agora que você quer parar, não pare. Levanta a cabeça. O meu Deus, o Senhor Jesus é contigo. Aleluia. Essa tempestade, esta luta você vai vencer. Glória a Deus. Aleluia. Você que está esperando uma cirurgia e até agora não saiu, não desista. Se ela não sair, mas o meu Deus, Ele pode, Ele vai te curar. Aleluia. São lutas, são tempestades da vida. Eu faço a minha conclusão dizendo que você vai vencer. Você vai ter vitória. Aleluia. No final do túnel ainda tem uma luz para você. Glória a Deus. E eu quero convidar a você, onde você estiver, se você quer decidir a sua vida para Jesus, e quando você está se decidindo a aceitar Jesus, eu convido o nosso querido companheiro